E a sala está abrindo. E aí você vai dar o sinal para eu poder começar, certo? Isso, demora alguns segundos para todo mundo entrar na sala. Guarda uns 1 ou 2 minutos, Bruno. Acho que todos os senhores podem visualizar que os alunos estão entrando, né? Sim, sim, participantes ali embaixo. Legal, bastante gente já. 17 aqui. 20. Vamos lá, Bruno? Boa noite a todos. O pessoal está chegando aqui, está conectando. Sejam muito bem-vindos a mais uma live especial. Gostaria de agradecer ao Secov São Paulo o convite para poder estar conduzindo esse bate-papo com grandes lideranças do mercado imobiliário da região do Grande ABC. Prazer muito grande estar aqui. E para poder começar, eu queria pedir a gentileza para que cada um dos nossos convidados se apresentassem. Hoje a gente está com um time de peso, grandes lideranças, pessoas que têm uma grande relevância aqui para a região do Grande ABC, não só para a região do Grande ABC, mas para todo o mercado imobiliário de São Paulo de uma forma geral. Eu gostaria de pedir para que cada um se apresentasse para todo mundo poder conhecer vocês, começando por você, Júnior. Seu microfone. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao Secov, a Lucimara, ao Luciano, Bruno Lessa aí, nosso mediador, famoso Bruno Lessa, Patriane, Nilson, tudo bem? Sou o Milton Bigucci Júnior, sou presidente da Associação dos Construtores Imobiliários e Administradoras do Grande ABC, sou diretor regional do Secov para a região do ABC e diretor técnico da construtora M. Bigucci, também aqui da região do ABC. Vamos fazer essa live aqui para tentar esclarecer aí e dar a nossa opinião para vocês aí sobre o nosso mercado do ABC e o mercado regional como um todo. Legal. Bruno Patriani, seja bem-vindo. Boa noite, Lessa, Lucimara. Obrigado, pessoal do Secov, São Paulo. É um prazer também participar junto com o Nilson e com o Júnior mais uma live aí para a gente tentar dirimir algumas dúvidas, fazer alguns comentários. E sou vice-presidente da SIG, sou diretor da construtora Patriani. A gente atua mais fortemente no ABC e com algumas participações também no interior. Legal. E o Nilson, nosso representante também do Grande ABC. É isso aí. Boa noite aí, galera. Boa noite todo mundo aí. Um prazer estar aqui participando aí dessa live, Secov, né? Sou vice-presidente aqui da SIG ABC. Sou associado à SIG ABC desde 1990, né? Faz um tempinho. Quase sócio fundador, né? Ainda não sou. Achei que fosse. Mas não fui. E tenho 34 anos aí no mercado, tenho a Guaíra Negócios Imobiliários, né, que trabalha com compra, venda, locação. Temos uma incorporadora, temos a Vanguardia Administração de Condomínios, né, temos corretora de seguros, enfim, atuamos em todos os ramos aí do mercado imobiliário. Bacana, pessoal. Todos se apresentaram, vou me apresentar também. Meu nome é Bruno Lessa, sou diretor de marketing da Associação dos Construtores Imobiliários e Administradoras do Grande ABC, a SIG ABC. Sou diretor do portal VGV, Central de Conhecimento do Mercado Imobiliário, autor desses livros que estão aqui atrás sobre marketing imobiliário e também diretor da agência Market Sim, uma agência de marketing focada totalmente no setor imobiliário. Bom, pessoal, a gente vai conduzir um bate-papo aqui bem descontraído, como é a nossa cultura, como é o nosso dia a dia. Quem é do ABC sabe como que é o nosso clima é bem tranquilo. É um bate-papo realmente que vai ter o objetivo de ser elucidar alguns temas sobre o mercado imobiliário, mas de uma forma bem leve, bem amena. E para poder começar essa conversa, eu queria chamar a atenção para um ponto que nem sempre as pessoas notam muito. O Grande ABC, ele é uma região que a gente tem aqui no estado de São Paulo, que é uma região que ela tem uma característica de ser um bloco
que é composto por 7 municípios, principalmente. E esses municípios, eles se complementam de uma forma muito especial, de uma forma muito dinâmica. Portanto, é muito importante sempre a gente analisar esse bloco justamente como esse conjunto de municípios e não somente como cidades separadas, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema e por aí vai. É importante a gente ter essa noção de bloco. Eu queria começar perguntando para você, Júnior, na sua visão como presidente da entidade, como alguém que atua no mercado imobiliário da região há muitos anos, como que você enxerga a importância que o Grande ABC tem, considerando esse bloco, para a economia do estado de São Paulo como um todo? Qual que é a força que o mercado imobiliário da região tem para o contexto geral do estado? A economia do ABC é fundamental não só para o estado, como para o país, né? Quando existe uma crise nas montadoras de automóveis, né, que é a grande força motriz aqui da nossa região, isso gera uma incerteza no país inteiro. Então, o ABC é fortíssimo, é um dos 10 maiores PIBs aí do Brasil, o terceiro do estado de São Paulo, segundo ou terceiro do estado de São Paulo, enfim, é algo gigantesco. Porém, alguns poderes, o poder executivo, os governantes, têm que olhar para o ABC com um pouco mais de carinho. A parte federal, sim, tem dado, principalmente a parte de financiamentos, tem atendido o Grande ABC, não só o Grande ABC, mas o país, com os programas habitacionais, tem atendido. A parte estadual também está fazendo a sua parte. Precisamos melhorar um pouco na burocracia disso, tanto na parte de liberação de recursos, como na liberação de alvarás, tanto na parte estadual. Agora, a parte municipal precisa fazer a sua parte. Se a parte municipal não fizer a parte correta dela, não adianta nada o Estado e o governo verificarem o ABC como a menina dos olhos. Por quê? Porque tudo vem do município. Não adianta nada eu ter um incentivo financeiro de um financiamento de um banco da Caixa Econômica Federal, eu tenho um incentivo de um GRAPOAB feito pelo Estado, certo? Ou uma desburocratização, se uma legislação municipal não der opção para nós construirmos na cidade, tá? Então, os prefeitos têm que olhar muito bem para a cidade. Temos bons exemplos no ABC, tá? Que vem ocorrendo. Eu sempre gosto de citar Santo André como um excelente exemplo. Santo André, o Patriani aí pode até falar, o Bruno pode até falar melhor sobre isso. Mas o Santo André ontem saiu divulgando aí que ele aprovou o primeiro projeto de grande porte 100% online. Tá? E foi aprovado em um mês um projeto. Um mês, um projeto de grande porte no edifício. Para quem trabalha no setor, fala, nossa, mas um mês, sim, um mês. A gente falava antigamente em 18 meses, estava legal para aprovar um projeto. Agora, e foi um projeto da construtora Patriani que foi aprovado, nós ficamos muito felizes do setor com isso, e foi divulgado ontem essa notícia. Então, são medidas como essa que os nossos prefeitos têm que tomar para impulsionar o setor na região. Não adianta nada o governo federal fazer a parte dele, o estadual fazer a parte dele e o governo municipal não fazer a parte dele. Estão fazendo a parte deles aqui no ABC sim, uns um pouco mais, outros um pouco menos, tá? E você percebe isso pelos números. Por exemplo, Santo André, que era uma cidade que sempre ficou em segundo, terceiro lugar aqui no nosso setor em relação a lançamentos e vendas, hoje é primeiro lugar, disparado, tá? Diadema, que sempre também ficou em quarto, por aí, já está em segundo lugar, tá? Então, você percebe algumas mudanças que ocorrem por quê? Porque o setor, os governantes, os prefeitos, estão atuando junto ao setor. Então, automaticamente, o setor migra para onde? Porque o ABC é um bloco, né? As 7 cidades é um bloco, incluindo até São Paulo. Mas tudo, se atravessa a rua, você está em São Paulo. Você está do lado de cada rua, você está em Santo André, vai para São Caetano, Diadema, enfim, São Bernardo. Então, é um bloco só. Então, é muito fácil para o investidor e para o cliente também migrar para onde for melhor ser mais favorável a ele, tanto na parte de preço, de localização, como na parte de rentabilidade para o empresário. Então, eles precisam enxergar isso como um todo. As prefeituras estão fazendo a parte delas, sim, umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas precisamos focar nisso para o ABC continuar sendo essa força motriz do Estado e do país. Bacana, Júnior. Você citou um ponto interessante, né? São cidades que elas se entrelaçam, né? A gente praticamente não vê divisa entre elas. Juntas, a gente está falando aí de um dos 10 maiores PIBs do Brasil, quando a gente considera bloco, mas essa responsabilidade individual da administração realmente é algo que a gente precisa levar em conta. Brunão, queria te perguntar
sobre um pouco sobre a Patriani. A Patriani é uma empresa relativamente jovem, né, se a gente for comparar aqui com os outros debatedores que a gente tem hoje, só que ela é uma empresa que ela vem de um lastro muito grande dos seus fundadores. A gente tem aí uma história de sucesso de empreendedorismo na família, vocês já carregam uma história de sucesso muito grande. Por que vocês resolveram investir no setor imobiliário e, mais precisamente, por que vocês escolheram o Grande ABC? Bacana, Lessa. O ABC sempre foi uma região que nós olhamos, a família do ABC, né? Nós conhecíamos mas a figura do Walter conhecia o ABC muito bem. Mas a cidade de Santo André também, a outra empresa que ele trabalhou, que é a CVC Turismo, né? A Patriani vem desde aquela geração. Ele começou a empreender em Santo André e foi a cidade que ele mais empreendeu pela CVC. Agora, o ABC, ele tem um peso, como o Júnior disse bem, a gente está a 4 minutos do Ipiranga, é muito perto, e é um mundo, às vezes, completamente diferente. Eu estou a 5 de Santo André, hoje eu estou aqui em São Caetano, no centro de São Caetano, mas a cidade que a gente mais constrói é Santo André. Também por conta das questões geográficas, a gente está perto de estrada, a gente está perto da cidade de São Paulo, e mais por ser uma cidade onde um bloco, né, que a gente conhecia. Então, por que foi o mercado de construção? A Patriani começou assim, nós éramos investidores, né? A gente participava daqui de grupos de 30, 40 pessoas que se juntavam e contratavam um engenheiro, uma construtora, para construir um prédio. Só que essa relação tinha algumas dores. A gente não conseguia entrar na obra sempre, a gente não tinha aquela transparência, não sabia quando a obra ia ficar pronta, não sabia o acabamento, não sabia. Muita coisa era decidida depois ou durante o caminho. Então a gente viu que o setor tinha algumas dores para serem resolvidas. E o Walter sempre foi um amante do setor. Com a saída da empresa, falou: pô, qual que é a segunda coisa que eu mais amo, né, depois de vender viagem? Eu gosto de imóveis. Já tinha alguns terrenos, né? Então a Patriani já começou, como você disse, com um lastro, com alguns terrenos na vida, apesar da gente ter, acho que somos a mais nova, acho que depois da fundação da Patriani, em 2012, nenhuma outra construtora nasceu ou se fundou, ou pelo menos não construindo prédios grandes com condomínio, 15, 20, 25 andares. Então foi para sanar essas dores do mercado, ou tentar sanar essas dores do mercado imobiliário, que nós víamos, que nós sentíamos estando do outro lado da mesa. E o ABC, porque nós sempre fomos amantes do bloco. Eu sempre morei em São Caetano, o Walter sempre morou bastante tempo em Santo André. Com São Bernardo a gente conhece um pouquinho menos, tem menos relação, mas foi por conhecer, a gente não queria se aventurar tanto num mercado que já era nova, que nós já éramos novos, numa região também nova. Então, já que a gente estava se aventurando num mercado novo, que fosse numa região que a gente pelo menos dominasse um pouquinho dos clientes. E essa foi a ideia da fundação da Patriani nessa região. Hoje, a gente se limita aí a construir até 100 quilômetros do raio daqui. Então, engloba São Paulo, temos um pouquinho de operação também em Campinas, Sorocaba, Atibaia, mas é mais pelo negócio que aconteceu estando nessa cidade do que de fato uma busca. E aí hoje sim, hoje a gente se limita a buscar terrenos, negócios até 100 quilômetros ao redor do ABC. Bacana, e uma história, né, que vem tendo bastante sucesso aí, os lançamentos todos com muito sucesso, uma empresa que realmente dá muito orgulho para o ABC. Nilson, você acabou de comentar que você está há 34 anos aí no mercado imobiliário do ABC. A gente já conheceu aqui que tem um grande potencial, que é um mercado realmente muito pujante aí para o Estado, enfim, para a economia de uma forma geral. Durante todo esse tempo que você está no mercado imobiliário do ABC, como que você enxerga o potencial dele? Sempre foi um mercado potencial, esse potencial vem aumentando, como que vem se comportando ao longo de todo esse tempo, na sua visão, o mercado do ABC? Então, Bruno, nesses 34 anos aí a gente viu bastante coisa, né, aqui acontecendo no mercado. Uma das coisas que aconteceu fortemente, né, era uma região muito industrializada, né, e acabou mudando isso ao longo desses 30 anos, né, virou muito para a parte de serviços, vieram grandes shoppings, grandes comércios, universidades, restaurantes, enfim,
tudo que só tinha em São Paulo começou a vir para o Grande ABC. E com isso também, né, como a capital é muito perto, como o Bruno disse, nós estamos a 4 minutos do Ipiranga, né, a gente tem essa proximidade e os preços dos terrenos aqui eram menores, né, do que São Paulo. A qualidade de vida aqui, a gente no ABC é bem melhor lá do que São Paulo, menos trânsito, enfim, uns índices melhores. Começaram a construir, fazer empreendimentos para cá, nós mesmos começamos a construir mais, trazer gente de São Paulo para cá, e isso a gente vê com a nossa população, né? Em 30 anos, o Grande ABC aumentou 60%, né, a população, né, ao longo desses anos, né? Então, é um polo bem pujante. Isso, apesar de todos esses planos, né, econômicos que a gente passou nesses 30 anos aí, mesmo assim, a gente não parou de crescer e continua crescendo, né? Bacana. Queria só fazer um aspas aqui rapidinho, fazer um agradecimento à audiência que está bem qualificada aqui, doutor Frederico Marcondes César, nosso vice-presidente do interior, um abraço, obrigado por estar assistindo. Doutor Luiz Ribeiro também, presidente da OAB de São Caetano, e todos os demais presentes, muito obrigado. Bom, pessoal, vamos começar a falar agora um pouquinho mais dentro do tema aqui que a gente está discutindo, que são os impactos dessa pandemia e como que vai ficar essa retomada. E eu queria começar com você, Júnior. O que você está vendo imediatamente do período pré-pandemia, na sua visão, como que estavam os negócios? A MB Gulsi, ela tem aí uma capilaridade muito grande no ABC, atua em diversos pedaços, bairros, regiões e tem um volume muito grande de negócios. Na sua visão, como que estavam esses negócios no período imediatamente pré-pandemia, durante a pandemia, quando essa coisa começou a ficar um pouco mais complicada, um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, e como que você está enxergando aí esse potencial início de retomada, na sua visão? Período imediatamente pré, durante e o imediatamente pós. Tá certo. Um abraço ao Fred também, o meu chefe aí no Secov, e o Dr. Luiz Ribeiro é presidente da OAB de São Bernardo, o Bruno. Mas tudo bem, um abraço a ele também, um abraço a todos aí os presentes. Bom, eu vou falar... Bem corrigido, São Bernardo do Campo. Eu vou falar, e nosso diretor jurídico também, né, o Dr. Luiz, da SIG ABC. Eu vou falar aqui um pouco da MB Gulsi, mas eu vou falar também já em nome do mercado aqui da região, tá? Porque nós tivemos uma reunião com os diretores da Associação dos Construtores aqui da região do ABC na semana passada, e nós sentimos o que vinha ocorrendo na maioria das empresas, ou na quase totalidade das empresas aqui do nosso setor. No período pré-pandemia, nós víamos numa retomada muito forte, tá? O mercado aqui do ABC vinha numa retomada muito forte, muito similar a São Paulo, com vários lançamentos, as vendas aceleradas, o último trimestre de 2019 muito bom, perto do que vinha acontecendo em 2017, 2018, muito bom. Primeiro trimestre de 2020 muito bom também, todo mundo muito animado, acho que era geral no estado de São Paulo, até no Brasil. Quando veio a pandemia, foi um baque muito grande para todos nós, né? Nós chegamos no final de dia 20 de março, mais ou menos, começou dia 14 de março, aquela confusão, daí dia 20 de março, e as vendas, eu brinco, não é que diminuíram, as vendas zeraram, para todos, zeraram. Todo mundo nas suas casas, ninguém comprava mais nada, virou uma loucura, e todo mundo ficou muito assustado, principalmente o setor, porque normalmente a construção civil, o setor imobiliário é o último a voltar, né? Porque é a compra da vida do cliente, salvo quando estamos falando de investidores, mas assim, a grana, na sua maior parte, 95, 99% é a compra da vida do cliente. Então, ele normalmente adia o máximo que ele conseguir. E realmente foi isso que aconteceu. Após a pandemia, deu uma gelada, zerou as vendas. Mas aí as coisas foram acontecendo aos poucos. Aqueles primeiros 15 dias, todo mundo em casa, ninguém saía na rua. Daí as coisas começaram a voltar, as obras não paralisaram. A construção civil, isso foi fundamental para o estado de São Paulo, inclusive para o ABC. A construção civil foi declarada essencial, então as obras não paralisaram. Então isso mostrou, tanto para o empreendedor como para o cliente, que as coisas continuaram acontecendo no nosso setor. Então o cliente também se sentiu um pouco mais confortável. O cliente que já tinha comprado, como o cliente que estava visando uma compra. E aí o que aconteceu com isso? As compras voltaram a acontecer. Lógico, não nos patamares que estavam acontecendo no primeiro trimestre, mas as coisas começaram a acontecer devagarzinho novamente. Então, em abril tivemos um pouco mais de vendas, em maio mais, agora em julho está melhor,
certo? Então, a nossa reunião da semana passada da região do Secov, região ABC aqui, a SIG ABC, foi muito produtiva com relação a isso, todo mundo muito otimista, certo? Então, por quê? Porque as coisas começaram a acontecer. Alguns fatores ajudaram. Primeiro fator, o setor vinha de uma crise muito forte, certo? Então, essa crise gerou uma demanda muito alta, que muita gente não comprou durante a crise. Então, a demanda estava muito alta, por isso estava acelerando. Os juros muito baixos. Os juros baixos é uma grande alavanca para o nosso setor, porque o imóvel vira uma moeda muito forte. Sempre foi uma moeda forte, vira uma moeda muito forte. E os preços, isso foi fundamental. Os preços não caíram. No ABC, em São Paulo, na região do centro, não caíram. Então, aquele cliente que estava esperando, o preço agora vai abaixar de novo, vamos aguardar uma hora, ele sentiu que o preço não caiu. Em alguns casos, até aumentou. Tá? Um pouca coisa, mas aumentou. E os preços não caíram. Então, o cliente que tinha aquela demanda, viu que os preços não caíram, viu uma oportunidade de, inclusive, comprar um imóvel pronto até e alugar, então a rentabilidade é melhor que os juros, virou um cliente investidor, vamos chamar assim. Então, esse cliente começou a voltar. 100% online, as construtoras e as imobiliárias, enfim, se adaptaram rapidamente. Então, tudo online, certo? Os corretores, equipes online dobraram, triplicaram dentro das empresas, tá? Os home offices, enfim, os marketings virtuais, você que é especialista, né, Bruno Lessa, o marketing digital, vamos chamar assim, vieram a somar. Então, o setor eu vou falar para a MB Gussi, estava com 4 lançamentos para acontecer nesse segundo semestre, imediatamente após a pandemia, suspendemos os lançamentos. Já estamos pensando em retomar os lançamentos, entendeu? Então, quer dizer, o setor vai retomar muito mais rápido do que imaginávamos no início da pandemia e vai retomar muito mais forte. Acreditamos que no final de 2020, início de 2021, estaremos no mesmo patamar aí de final de 2019 e início de 2020, porque as coisas estão acontecendo surpreendentemente. Legal. Bruno, na Patriani, qual que foi a visão de vocês? Período imediatamente pré, durante e agora esse início de retomada? A pré foi aquela confusão, né, Lessa? A gente sem saber o que vinha pela frente. Março foi aquela bagunça. A gente tomando aquelas decisões hoje para implementá-las amanhã, sem saber o que vinha pela frente. Cada dia era um dia totalmente novo para a construção, para os escritórios, né? As obras, como o Júnior adiantou, não pararam aqui na Patriani também. Claro, diminuíram o volume de 100% para 80%. Você começa a tomar aquele cuidado, hora de almoço, aqueles cuidados na entrada, na saída do pessoal. O escritório baixou bastante, de 100% baixou para 30%. Férias, home office, aquelas práticas bem parecidas que todo mundo tomou, né? Mas eu lembro bem, quando em 2019, a gente, inclusive na SIG, no setor, falava 2020 é o ano, 2020 é o ano. 2019 foi um ano de muito planejamento para todo mundo colocar as coisas em andamento em 2020. Janeiro, fevereiro, carnaval, depois do carnaval, degringolou e todo mundo começou a fechar as portas, né? E as vendas, igual, caíram, né? Caíram muito, deixaram de acontecer, praticamente zeraram. Mas a gente ficou muito feliz porque o mercado ele assimilou isso, do meu ponto de vista, uma crise com começo, meio e fim. Ninguém sabe quando é muito o final, digo em data. Mas todo mundo sabe que a gente está chegando, ou pelo menos o pior já passou. E a nossa preocupação agora é a retomada. A gente já começa a falar em retomada, a gente não está mais falando em crise, a gente já fala um novo normal. Então eu acho que isso é super importante para um segundo semestre que começa, inclusive, amanhã. Feliz 2020 aí para todo mundo. Vamos ver se começa o ano agora. Mas eu acho que a nossa preocupação agora é o novo normal. Mas as vendas também caíram, mas os distratos eu acho que foi uma boa notícia para o setor. Não tivemos muito distratos. Renegociação tivemos pra caramba. Empresas com lastro podem vão sair da crise. Todo mundo vai sair arranhado, claro. Mas as empresas que têm lastro puderam se dar ao luxo de dar para o cliente aquele fluxo a mais, aquele ar a mais. Então, negociação teve durante 2 meses aqui praticamente todo dia. E o cliente, nosso cliente, ele é dono de uma loja de shopping, ele é dono do comércio de rua, ele vende alguma coisa que parou de vender, ele trabalha com evento que cancelou até 2021. Então, a gente conseguiu assimilar um pouco essa dor do cliente, absorvemos, né?
porque a gente também conseguiu, o caixa permitia essa certa margem, e a negociação não parou. Agora fazem algumas semanas, alguns dias que não temos, mas é aquele nível exorbitante de negociação, mas a gente acredita que 2021 vai ser, pelo menos esse segundo semestre já de 2020, vai ser um ano bom. Tanto que o Júnior mesmo disse, a retomada e a procura por lançamentos voltaram. Nossos canais digitais, por exemplo, aumentaram de 30% para 70% na procura pelo digital. E as visitas nos stands começaram a ser tomadas agora. Né? A gente tem um lançamento agora na Vila Assunção, aqui em Santo André, que está sendo bem procurado. Não é um empreendimento barato, é um empreendimento caro, é um empreendimento grande, 135 metros, num bairro bem bacana, mas está com uma procura excelente. Nós nem começamos, né, a fomentar tanto ele assim, mas é um produto que está tendo procura, e temos início aí temos a intenção de lançar fora ele mais uns 3 até o final do ano. Fora o de São Paulo, no Tatuapé, que nós vamos reabrir as portas para mostrar aí o otimismo. A gente acredita muito que julho vai ser um bom mês. É um produto, para vocês terem ideia, que estava 85% vendido lá no Tatuapé. E a gente até ficou pensando, fecha, começa as obras e assume que vai vender durante as obras, ou abre para vender esses 15% restantes. Abrimos as portas assim que pôde, semana passada, semana retrasada, e as vendas estão acontecendo. Visita no stand, com todo aquele cuidado, visita agendada, sem aglomeração, mas as vendas estão acontecendo. Então, eu acho que os juros, eu lembro quando estava 4, a gente já estava achando baixo, baixou para 3, de 3 deu um salto direto para 2,25. O Santander agora também deu uma boa notícia de taxas baixas, quer dizer, o setor está se movimentando e o setor está sendo irrigado por boas notícias, né? Então, eu acho que esse novo normal, a partir do ano que vem, feliz ano novo para vocês novamente, vai ser bom para o setor. Bacana. Nilson, você como representante das imobiliárias, como que você enxerga essa questão, período pré, durante, início de retomada, para o mercado também de revenda, locação, para outras negociações que a gente tem? É isso que eu ia falar. Foi uma outra pegada assim, né? A gente teve esse problema também, né? Que até março vinha realmente muito bem, né? A coisa vinha rolando maravilhosamente bem, né? 20 de março a gente já tinha batido a meta do mês, aí quando fechou aconteceram alguns poucos negócios que já vinham vindo, né? Porque o mercado de terceiros é assim, deu uma parada, né? Na primeira quinzena, mas a gente estava confiante no mercado, porque o mercado vinha numa recuperação forte e a gente resolveu pisar no acelerador, né? Vamos acelerar, continuamos investindo em mídia, continuamos fazendo lives para mostrar os imóveis, enfim, usamos a criatividade, né? Os nossos corretores realmente foram lutadores, foram à luta, né? Não deixaram esmorecer, fizemos várias lives e o pessoal me chama um pouco de visionário, né? Porque a gente já vinha num processo de digitalização, né? Porque eu falei que meu sonho é acabar com os papéis, né? Porque eu falei, eu vou acabar com os papéis, que eu odeio papel. Vamos digitalizar. E a gente já vinha desde o ano passado, assinando contratos digitais. Então, para nós foi bem simples, né? A gente não teve muito problema para fazer isso. E isso ajudou muito, né? E como o mercado de terceiros já é o imóvel pronto, e os bancos realmente facilitaram, caindo os juros. E uma medida que ajudou bastante, que a gente viu no mercado, foi esses 6 meses, né, para pagar a primeira prestação, né? Isso ajudou muito. Então, a gente vendeu muita coisa assim. O sujeito tem o fundo de garantia e o financiamento. E foi lá e comprou o imóvel dele. Estava morando na casa dos fundos da mãe e, de repente, foi lá e já comprou uma coberturinha, comprou um apartamento com terraço e aí foi. E uma outra coisa bem legal também que a gente notou que aconteceu, 40% das nossas vendas vieram através de pagamento à vista, né? E isso estava meio rareado, né? O pagamento à vista. Quem gostou foi até os cartórios, começaram a passar bastante escritura, né? E por conta disso, porque caiu os juros, né? Os juros para aplicações, e as pessoas realmente viram que não ia cair o preço dos imóveis, os imóveis não estão caindo de preço, eles estão estáveis, né? Então, essa procura aumentou.
Locação, a mesma coisa, né? Teve bastante procura de locações, né? A gente tem notícia de todos os colegas aí que alugaram bem, né? Nessa época. Até imóveis comerciais, né? Estão sendo alugados, né? A gente achou que ia parar os imóveis comerciais, mas tem muita empresa, infelizmente para uns e felizmente para outros, né? Que estão fazendo downgrade, né? Então, o cara sai de um galpão que pagava 20 mil reais e está indo para um de 10, né? Só que isso acaba girando o mercado. Vai sobrar algum imóvel? Vai, mas está girando o mercado. E a gente continua crendo aí que a coisa vai persistir aí. Bacana, eu acho que resiliência, né, a palavra que melhor define o empreendedor do Exatamente. setor imobiliário, porque a gente sempre vai se reinventando, independente de todos esses ciclos que o mercado vai passando. Uma coisa que vocês três falaram agora que eu achei bem interessante é todo esse processo de reinvenção que os profissionais, os corretores, as empresas tiveram que passar. E um dos grandes legados, né, dessa pandemia, se é que a gente pode dizer assim, é justamente esse processo de digitalização das empresas. Queria inverter a ordem agora, começar com você, Bruno. Na sua visão, como que o mercado em geral do ABC abraçou essa questão da digitalização? As empresas, sejam elas grandes, pequenas, médias, os profissionais autônomos, você acredita que todo mundo conseguiu realmente entrar nessa cultura digital e se reinventar para poder continuar esses atendimentos? Como que você vê esse ganho da digitalização? Tá sem som, Bruno, seu microfone. Desculpa, pronto. Acho que como o Nilson também disse, a Patrani também parece que foi aquela coisa de timing, né? Tivemos um pouquinho de sorte aí também, porque desde 2019 a gente já estava se preparando para ser digital. E a gente acha que isso é cada vez mais intensificado e vai acontecer cada vez mais. E para nós a digitalização é muito mais do que um site bem feito. É mais do que você mandar um vídeo por WhatsApp, por exemplo. Acho que são todas essas ferramentas interligadas com uma pecinha no final chamada pessoa. Então tem uma pessoa atrás de tudo isso, continuando aquele atendimento humanizado. Uma coisa que a gente não vai ter aqui na Patrani nunca é digite 1 se você quer aquilo, 2 se você quer aquilo, 3 se você quer aquilo. Se a pessoa liga para nós, eu imagino que ela não quer falar com um robô. Por mais digital que a empresa seja, por mais automatizada que os processos dela sejam, eu acho que tem que ter um atendimento humanizado e a Patrani preza isso. A gente gosta muito de uma mesa e um cliente olhando no olho do nosso especialista, do nosso vendedor, sabe? Isso para a gente tem uma força gigante. Mas eu acho que as empresas do país, né? São Paulo, ABC, se profissionalizaram, deram um passo a mais, sim, nessas ferramentas, num site, numa ligação, num home office, nessas questões que a pandemia forçou a gente a ter. Mas eu acho que é o futuro, sem dúvida. A gente não parou de investir. Não é agora que, com a virada do ano, a virada do semestre, a gente vai parar e vai voltar a ser o que era. Eu acho que isso todos nós aprendemos, que é daqui para mais. É daqui para um degrau um pouco mais digital. Mas sem perder a essência, que é uma mesa, que é mostrar uma planta, mostrar uma tabela, conversando com o cliente, mostrando o decorado. A gente gosta muito de um stand de venda, né? A Patrani depende muito do stand de venda dela para vender, de um decorado dela para vender. São muitos detalhes, são muitas informações que a gente joga no pessoal. E a gente acha que ninguém faz um investimento de um apartamento sem querer dar uma olhada no projeto, sem conhecer a pessoa que está vendendo para ela, sem conhecer o stand, sem olhar, sem pisar no terreno, sem conhecer a rua, sem dar a volta no quarteirão, sabe? Então, o desafio, pelo menos da Patrani, é unir esses dois mundos. É unir esse cliente, trazer ele de uma forma digital, mas deixar ele totalmente apessoada com o terreno, com o lançamento, com o nosso time de vendas. Mas, sem dúvida, e aí eu acho que é uma das forças do mercado imobiliário, como você bem disse, como é um timing longo, né? Então, quando a gente vende um projeto, até entregar o apartamento para o cliente, às vezes passou 4 anos, tem casos que você compra o terreno, e aí vende, e para entregar a unidade, isso leva 5, 6, 7 anos. A gente já passou por várias crises, momentos de euforia, tendências, né, de mercado. E eu acho que o mercado imobiliário ensina para os empresários isso. É a resiliência, como você mesmo disse, para passar por várias dessas fases. Então essa é mais uma que eu acho que sai todo mundo um pouco mais
evoluir um pouco mais com esse gatilho digital mais aguçado, né? Bacana. Júnior, na sua visão, a MB Gulse como uma empresa também bem grande, que já vem de diversas etapas, diversos ciclos, todo esse processo de aculturamento realmente acaba que você precisa fazer em dimensões um pouco maiores. Qual que é a sua visão disso com relação à implementação dessa cultura digital nas empresas? A MB Gulse abraçou? Você acha que o mercado vem abraçando? Eu acho que se o mercado, quem não abraçou, vai dançar, entendeu? A questão do marketing digital, enfim, de tudo digital, né? Como disse o Nilson, né? Eliminar papel é a melhor coisa do mundo, eu também concordo com o Nilson. Veio para ficar, já estava acontecendo nas empresas, só que realmente teve uma aceleração muito grande com essa pandemia. E isso foi muito salutar para o setor. Nós vimos que é possível fazer sim, mas eu também concordo com o que o Bruno Patriani disse com relação a eliminar 100% o offline. Não, eu acho que não é bom. Aliás, eu tenho uma teoria na minha vida, né? Tudo que é exagerado não está certo. Então, você tem que ser tudo que você faz exagerado, você pode ver que não vai fazer bem para você. Até esportes exagerados, você vai se machucar, entendeu? Então, a mesma coisa vale para esse setor. Então, você faz a parte digital, sem dúvida nenhuma, todo o marketing, todo o atendimento. Todas as empresas, elas colocaram isso no seu portfólio, vamos falar assim, maquetes virtuais, tour virtuais, mas o pessoal ainda, na minha opinião, existe e tem que existir. O stand de vendas, se acabasse o stand de vendas, se o cliente não quisesse mais ver stand de vendas, seria uma maravilha para o incorporador e construtor, porque o quanto custa um stand de vendas, quanto custa um apartamento decorado. Então, mas isso não acontece ainda, eu acho que vai demorar muito para acontecer. A pessoa quer ir lá realmente verificar onde ele vai morar, o seu stand de venda. Então, eu acho o seguinte, resumindo, aceleramos o modo digital do setor. Aceleramos muito, na minha opinião, muito, que eu digo anos. Trouxemos coisa de 4, 5 anos em 2 meses, fizemos. Isso vai se manter, foi muito salutar. Mas, por outro lado, percebemos também que o offline, vamos chamar assim, o pessoal, ainda é muito importante e vai continuar por muito tempo. Essa é a opinião da empresa da MB Gulse e acredito que é do Bruno Patriani também, que eu acabei de ouvir, mas acredito que é do setor como um todo. Bacana. Nilson, com relação aos corretores, de uma forma geral, né, a gente tem uma realidade que muitas vezes corretores, agentes autônomos, nem sempre têm condições de ter tecnologia, de acompanhar. Existem muitos mitos dentro do mercado imobiliário, muitos pré-julgamentos. Na prática, o que você acha que os corretores, de uma forma geral, como que eles encararam esse processo todo de ter que se reinventar para poder continuar sendo relevante e se aproximando do cliente? É o que você falou, né? Então, é a superação, né? A gente tem corretores de 22 anos a 70 anos de idade, né? Por exemplo. Então, é difícil para uma pessoa de 70 anos começar a se digitalizar, né? Completamente, né? Mas eles estão se superando, estão crescendo. Essa digitalização acabou ajudando muito isso, né? Porque eles estão aproveitando muito mais o tempo, né? Hoje, por exemplo, eu não tenho nenhum corretor que fica lá dentro da imobiliária. Eles recebem aonde eles tiverem o lead dele, né? Porque a distribuição é automática, é feita por robô. Ele recebe o lead, dá retorno na hora que ele recebeu o lead para o cliente, né? Marca com o cliente. Tá muito melhor, né? Porque o corretor tem que marcar com o cliente, levar o cliente no imóvel, acompanhar ele. O corretor está crescendo profissionalmente, porque está muito mais fácil hoje aprender, né, com essas lives, né, com esse aprendizado via internet, né, que as pessoas tinham preguiça eu não vou num curso, às vezes tinha um curso, às vezes em São Paulo, no próprio Secov, muito pessoal, nosso pessoal, a maioria ia bastante, mas tinha muita gente que não ia, e com isso facilitou bastante, né? Então você vê que o público dessas lives eles são grandes, né? Então essa parte da digitalização realmente melhorou bastante. Mas a gente também acredita nessa parte, né, humanizada da coisa. Tanto é que o nosso slogan, né, do nosso logotipo, se você for ver, está lá escrito, né, digitalmente humanizada, né? Então, Guaíra digitalmente humanizada, esse é o nosso logo. Porque a gente acredita nisso, né, que precisa ter o contato, né? Aliás, né, com toda essa experiência que a gente teve,
a gente vê o quão importante é realmente o pessoal também, né? Isso faz a diferença, né? E vai ser muito difícil, assim, algum dia alguém comprar um imóvel virtualmente, né? Como compra um livro, um CD, CD nem existe mais, né? Compra qualquer outro item, né? A pessoa precisa estar lá dentro, precisa sentir o imóvel, precisa, por isso que os estandes também, quando está sendo construído, é importante também, porque o cara precisa se sentir dentro do lar dele, né? O nosso mercado é um bem essencial, como comida, como água. O homem, desde que é homem, ele precisa de uma habitação, né? Desde as cavernas até hoje, né? Então a gente vende um bem essencial e muitas vezes é o maior bem que a pessoa compra na vida dele. Então é difícil você simplesmente confiar no digital, né? 100% digital, e lá comprar sem ver, sem o ser humano. Ainda bem que o ser humano é ser humano, entendeu? Porque senão ia ser difícil. Verdade. Bom, acho que foi consenso que todo mundo passou por um processo aí de aceleração dessa transformação digital que já vinha acontecendo. E eu, como profissional de marketing digital, alguém que dedica todas as horas do meu dia praticamente a entender mais desse universo, eu concordo 100% com vocês. Eu acho que, na minha visão, a tecnologia ela tem que servir a um único propósito, que é servir ao ser humano. Então, que a tecnologia possa auxiliar a que nós possamos estar mais próximos, mais conectados, enfim, fazer melhor aquilo que nós já fazemos em nossas vidas individualmente. Bom, a gente falou muito do impacto da pandemia nos negócios e a gente falou sobre algumas questões de lançamento, por exemplo, que quando veio toda essa onda de pandemia, a gente acabou suspendendo alguns lançamentos e aí agora já estamos começando a pensar de novo em soltar esses lançamentos. Eu queria entender se, na opinião de vocês, todo esse processo que a gente passou, da quarentena, do isolamento social, da convivência forçada, digamos assim, nos imóveis, entre as pessoas, se isso muda o produto imobiliário, se esses lançamentos que a gente está para colocar na rua, se todo esse processo ele vai ter algum impacto no tipo de produto, na maneira como nós, enquanto incorporadores, produzimos novas habitações. E aí eu queria começar com você, Júnior. Eu acho que muda, tá? Eu acho que muda principalmente no imóvel de acima de 150 metros, até acima de 100 metros, tá? É um imóvel já para um público um pouco mais especial, um público classe B ou classe A, que tem condições de ter um imóvel um pouco maior, tá? E esse imóvel sim teria que ser adaptado, principalmente na questão de home office. Muita gente gostou de ficar em casa, né? Muita gente que não ficava em casa nunca, eu sou um deles, começou a ficar mais em casa e gostou disso. Pô, é gostoso ficar em casa também, entendeu? Então você vai ter que criar ambiente. Hoje eu estava visitando um stand nosso, né? Ali no Marco Zero, e tem um apartamento decorado lá que já é antigo, já tem uns 2 anos que ficou lá no stand, ficou no prédio, aliás. E o terceiro dormitório é um apartamento de 80 metros, e o terceiro dormitório nós fizemos como uma sala de TV. Tá? Hoje não faríamos mais isso, faríamos como um home office esse terceiro dormitório, entendeu? Para mostrar para o cliente. Então, essa concepção muda com relação aos apartamentos maiores. Os outros apartamentos, um padrão Minha Casa Minha Vida, um padrão mais popular, ou um padrão até estúdio, que na realidade o estúdio é um produto com uma excelente localização, né? Que cabe no bolso das pessoas, normalmente solteiras ou num casal. Então, isso não tem muito para onde mudar. Talvez sim na área comum desse empreendimento, mas isso já vinha sendo feito por nós da MBGUS e por várias outras empresas. Criar um home office na área comum, uma lavanderia coletiva para ter um contato também maior. Isso muitos empreendimentos nesse padrão já vinha acontecendo. Então, vai ter uma mudança sim, acredito que não tão radical, tá? Porque, como eu disse, o imóvel, antes de mais nada, precisa caber dentro da legislação do município e precisa caber dentro do bolso do cliente, certo? Então, também não adianta nada sermos aqui muito teóricos e falar, olha, vamos fazer agora só imóvel assim, com home offices gigantescos, tal, tá bom. Se não couber no bolso do cliente, se não couber na legislação, isso não vai acontecer. Você pode fazer sim numa área comum, em tudo, mas
ou no imóvel de alto padrão, como eu disse. Aí você pode fazer milhares de coisas no imóvel de alto padrão. Agora, no imóvel para classe média e para classe D e E, aí sim, isso não tem muito para onde correr. Somente na área comum, mas na área privativa não tem muito para onde correr. Porque imóvel é aquele tamanho, é o que cabe no bolso do cliente, é o que cabe na legislação do município. Então, minha opinião vai ter uma mudança sim, mas não tão radical que nem estão colocando, tá? E vai ter uma mudança radical nos imóveis de alto padrão. Nos imóveis médio e classe D e E, não. Acredito que não vai ter uma mudança tão radical, não. Legal. Bruno Patriani. Patriani que tem um volume grande de lançamentos aí para poder lançar. Vocês pensam em revisitar alguns projetos para poder adaptar algo para esse novo normal? Como que vocês enxergam isso? Eles já estavam preparados e claro que cabe uma reolhada, né? Temos aí um lançamento que já está com o stand aberto, decorado, atendimento, tudo, e no mínimo mais 4 a 5 lançamentos, aí se tudo der certo até o final do ano. Mas a gente acredita que tem que dar uma reolhada, concordo com o Júnior, em imóveis maiores, isso fica até um pouquinho mais fácil, é mais natural que aconteça, né? Mas, por exemplo, acho que as varandas nunca foram tão importantes, né? Então eu vi o pessoal utilizando bastante as varandas, se fosse uma varanda grande, mas a gente tem tomado algumas medidas. Por exemplo, uma adaptação nas portarias, nas guaritas ali, para uma melhor para melhor armazenamento de um iFood, de um Rappi, de um aplicativo por comida. Uma outra ação bacana, a gente começou a usar, e aí sim a gente começou a dar mais razão para os nossos home offices. Então a gente já começou a prever no decorado para poder falar para o cliente onde que seria o melhor, pela sugestão da construtora dele, colocar um ponto de escritório dele para ele trabalhar, ou um coworking. Então, uma saída legal que a gente está pensando em testar, por exemplo, são espaços multiuso. Por exemplo, um salão de festas, por que ele não pode virar um coworking gigante depois? Porque ele só é usado 90% das vezes à noite, final de semana, sexta, sábado, às vezes meio de semana, mas nunca durante o dia. Durante o dia você pode usar esse mesmo espaço para um coworking, por exemplo. Então, um Wi-Fi nele bacana, uma tomada embaixo da mesa. Sim, a gente está pensando em saídas no mesmo espaço do prédio, ele ter duas funções diferentes. Então, eu acho que isso fica um pouquinho de lição para o mercado imobiliário, mas essa readaptação, acho que concordo com o Júnior, até mais fácil em apartamentos até maiores, mas é mais ou menos isso que a gente está buscando. O delivery, eu acho que ensinou a gente a pensar no delivery, na entrega de comida, por exemplo. Não é todo mundo que cozinha, que tem horário para cozinhar, que tem paciência para cozinhar todo dia. Eu acho que o delivery, pelo menos nos nossos casos, a gente vai dar mais atenção nos prédios. E eu acho que é um pouquinho disso. Bacana. Nilson, para a revenda, imóveis que já estão aí, que talvez estejam num formato de sempre, vamos dizer assim, não vou nem dizer antigo, atualizado, mas num formato que ele já está lá. Você acha que esses imóveis podem ter algum tipo de dificuldade para absorção no mercado? Ou é possível ressignificar essas áreas, como o Bruno Patriani estava sugerindo? Qual que é a sua visão sobre esses imóveis prontos? Então, o que a gente nota agora no mercado, assim, o de imediato, assim, é que houve realmente uma grande procura para imóveis óbvios, né, com terraço, coberturas, né? Santo André tem muitas aquelas coberturas pequenas, né, que o pessoal gosta do quintal, casas, né, coisas que realmente a gente estava num percentual muito grande só de apartamentos, né, e começou a acelerar realmente a venda de casas e sobrados, né, que o sujeito viu naquele... Hoje mesmo um amigo meu falou, olha, eu vou desocupar a minha sala aí, quero comprar uma casa porque eu quero ter o meu escritório lá, que eu vi que eu não preciso de um escritório, que eu vou trabalhar em casa, que eu rendo muito mais. Então, são situações assim, quem morava em imóveis muito pequenos, né, assim, viu que se precisar fazer de novo aí uma quarentena lá, é complicado, né? Imagina um cara morando num casulo, né? Como é que ele vai fazer uma quarentena num casulo, né? É complicado, né? Então, existe situações assim, que acabou assim, o mercado estava caminhando para um lado, né? E deu uma guinadazinha para outros lados, né? Como ele falou, escritório, coisa que isso era uma coisa antiga, né? Fazer escritório. Eu lembro, não é da minha época, mas eu lembro que antigamente
prédios eram lançados e todos os prédios de alto padrão tinham escritório, né? Lá, né? Era o escritório do cara, né? Com a biblioteca, um monte de livro, tal. Isso era normal. Então, está havendo uma guinada, né? Nesse tipo de cliente. O próprio cliente, assim, por exemplo, que buscava só locação, né? Só locação, viu também que eu não preciso de imóvel, né? Essa geração, sei lá, que é YZK, sei lá qual que é a geração que está vindo aí, que achava que não precisava de imóvel, né? Não preciso, eu moro... E viu que é importante, né? Num lugar desse você ter seu cantinho, né? Porque você quase não usava, mas agora você tem que usar e cada vez mais é capaz da gente usar, né? Que descobrir agora um vírus num porco lá na China, lá é capaz de vir um vírus do porco, né? Também da China, quer dizer, a gente não sabe o que vem pela frente, né? Então, eu acho que são essas diretrizes que o mercado vai tomar agora, né? Legal, senhores. Acho que uma discussão muito valiosa, muito profunda que a gente teve aqui, prática, objetiva. Falamos desse novo normal, falamos aqui de negócios, falamos de perspectivas de futuro. Já estamos caminhando para o final e para poder encerrar, queria que cada um deixasse uma mensagem aí, preferencialmente de otimismo. Como que vocês estão enxergando? A gente teve a notícia de que algumas cidades do ABC já passaram para a fase amarela nessa semana. Isso faz com que os estabelecimentos aí já voltem a reabrir, a economia volte a girar de uma maneira um pouco mais forte. Incrivelmente, as pessoas estão muito mais felizes, esperançosas, né? Que é uma surpresa muito boa para nós. E o mercado imobiliário já dando sinais aí de geração de lead, de interesse, de proposta, de que realmente a coisa está melhor. Então, eu queria que cada um deixasse uma mensagem aí individual para cada uma das pessoas que está assistindo, de como que enxerga essa retomada, começando com você mesmo, Nilson. Então, eu acho assim, nós estamos com um mercado assim que eu, pelo menos, nunca tinha visto assim um juros tão baixo, né, na minha vida, apesar que eu sou novo assim, mas nunca tinha visto um juros tão baixo. A demanda, eu acredito que continua aquecida, porque as pessoas têm outros motivos para comprar imóveis, né? Os preços estão estáveis. Então, eu acho que o cenário todo está armado, né? Então, a gente precisa engajar o nosso time, nós temos que acreditar, nós temos que fazer esse país crescer, né? Que é um país que está em desenvolvimento, tem muita gente chegando no mercado e nós somos uma das molas propulsoras do mercado, né? E a gente precisa realmente dar o exemplo, acreditar e vamos crescer bastante. Essa é a minha palavra final. Bacana. Bruno Patriani. A gente está muito otimista. Amanhã, para você ter ideia, 100% da empresa já volta para o escritório. Parte ainda estava digital, parte ainda estava em home office. A partir de amanhã, claro, um ou outro vai continuar um dia um dia de vez em quando em casa, tudo, mas não é que a quarentena acabou, mas a gente decidiu seguir em frente, vamos continuar tomando todos os cuidados, mas a gente tem 300 e quase 400 milhões para lançar até o final de dezembro. Então é prédio para caramba, é apartamento para caramba. Estamos otimistas, juros mais baixos da história. O nosso negócio é amigo de juros baixos. Então, quanto mais baixo os juros está, melhor para a gente. Quer dizer, a gente tem que aproveitar essa onda. O tijolo, que já era moeda forte, agora não está valendo ouro, mas está bem forte. Então, aproveitando essa maré de boas notícias que estão irrigando o setor, a gente vai com tudo. Nós já lançamos empreendimento no meio do impeachment da Dilma, a gente já lançou empreendimento no sábado, que na quarta-feira foi aquela matéria do Joesley com o Temer. Quer dizer, crise vem, crise passa, mas moradia tem que ficar. O Nilson lembrou bem. É melhor você ter um cantinho para voltar para todo fim de dia, né? Ou um melhor cantinho seu para você cuidar, para você usar. É melhor que seja uma varanda e não um casulo, né, Nilson? É isso aí. Muito bom. Milton Bigucci Júnior, nosso presidente, sua mensagem final para o mercado imobiliário. Bom, primeiramente agradecer novamente aí ao Fred, ao pessoal todo aí que está nos acompanhando até agora, a você, Bruno Patriani, Bruno Lessa, Nilson, parceiro aí do futebol. E a mensagem é o seguinte:
Gente, o que nós podemos concluir da nossa própria live, né? É aquilo que eu falei aqui um momento aqui da live. Tudo que é exagerado não dá certo, certo? Moradia. Tem público para o estúdio, mas também não é só o estúdio, gente. Tem público para o 3 dormitórios, para o 4, para o grande, para o pequeno. Digital. Temos que fazer o digital, mas também temos que ter o offline, certo? Isso são as lições que nós aprendemos com essa pandemia. Não adianta falar, é que nem desfile de moda. Desfile de moda, você vê aquelas roupas malucas, aquilo é uma tendência, mas não quer dizer que vai ser só aquilo que vai acontecer. Então, nós temos que tomar cuidado com o mercado imobiliário, porque às vezes fica, porque agora é isso. Não é isso. Temos que fazer, tem público para todos os gostos, certo? Os municípios têm que atender no mercado imobiliário com suas legislações. Menos burocracia, muito importante isso. Se você tiver burocracia, as coisas não andam no nosso setor. E agora, com a pandemia, vimos que o digital é muito importante. Então, os municípios têm que se adaptar a isso. Alguns já estão se adaptando na nossa região, porque isso é importante. A velocidade é muito importante no nosso setor. Não podemos ter 2 anos para aprovar um projeto, porque depois um ciclo imobiliário dura aí 2 anos de projeto, mais 1 ano de lançamento, mais 3 anos de obra. Estamos falando aí de 4, 5, 6 anos, entendeu? Um produto que 6 anos atrás era bom pode não ser bom depois de 6 anos. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Quando eu volto a falar, fiquei muito feliz quando aprovaram uma planta em Santo André em 1 mês. Tá? Então, essa é uma lição que nós tiramos disso. E o clima, como todos perceberam, e o que eu venho falando já há muito tempo, é de otimismo total. Certo? Otimismo total. O mercado está promissor, vai ser promissor e não tem volta. Nós vamos sair dessa crise melhor que nós entramos no início, não, mas logo após, sim, 2021, com certeza. Porque o mercado, como eu volto a falar com a mesma palavra, surpreendentemente se destacou no meio dessa crise. Se destacou, certo? Então, as coisas aconteceram, vem acontecendo, e minha mensagem é essa, um otimismo total, estamos trabalhando para isso, está dando certo, tá? O governo está nos ajudando com os juros baixos e com financiamentos, as prefeituras estão nos ajudando, podem nos ajudar mais algumas delas, mas estamos buscando isso, e os produtos têm para todo gosto. Então, gente, não tem cenário melhor para nós, certo? Um abraço a todos, eu queria agradecer a todos vocês aí e uma boa noite. Muito bacana, senhores, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pelo compartilhamento aí de informação. É uma felicidade muito grande poder conduzir um debate quando a gente vê que tem pessoas que realmente têm uma história no mercado imobiliário, que têm uma trajetória. E eu acho que isso é muito mais valioso do que qualquer título, do que qualquer cargo de diretoria. Compartilhar a visão de vocês e a trajetória que vocês têm no mercado imobiliário, no mercado enfim, no empreendedorismo de uma forma geral. Eu acho que isso é o mais valioso aqui para poder ajudar a elucidar todos esses temas. Obrigado a cada uma das pessoas que acompanham com a gente, muitos comentários aqui, fiquei muito feliz e tenho certeza que essa live ainda vai repercutir por muito, muito tempo. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, boa noite.